Queridos companheiros, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça, para que possamos essa noite absorver os ensinamentos do capítulo 16 do Evangelho, onde nós abordaremos os itens de 9 a 13, que trataremos então da verdadeira propriedade e o emprego da fortuna. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estudar e pela oportunidade de estarmos aqui trocando essas nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Nós estávamos aqui ouvindo as músicas e a gente viu que irmão importante nós temos, né? Jesus é luz, irmão e amigo. Que irmão importante, que irmão bondoso, não é? Veio trazer para nós essas orientações que nós precisamos para conduzir as nossas vidas. Não é verdade? Jesus é luz, irmão e amigo. Anunciou na terra o Consolador. Temos nas mãos, agora, o Espiritismo Amor. Então, que nós possamos refletir e que cada noite, ou às segundas-feiras, muito especialmente, nós possamos realmente prestar atenção nas letras dessas músicas que trazem para nós tantos ensinamentos. Então, falando dessa fortuna, porque nesse capítulo 16, Jesus vem falar para nós de uma fortuna e do movimento dessa fortuna, da utilidade que nós devemos dar a essa fortuna. E a gente percebe que Jesus inicia esse capítulo 16, os companheiros que já tiveram a oportunidade de estarem presentes nos estudos anteriores, eles perceberam que Jesus inicia este capítulo contando 4 histórias, 4 parábolas. E a primeira parábola que Jesus conta, uma das parábolas, digamos assim, é a parábola dos talentos. Porque os companheiros devem saber que à época de Jesus não haviam assim as oportunidades que eram oferecidas, as oportunidades de trabalho que eram oferecidas através das artes, das indústrias, e que a fortuna propicia, não é? Então, na época de Jesus, o que acontecia? A nossa história antes de Jesus é uma história de dor, de sofrimento, né? É uma história onde nós lembramos a lei de Italião, que era a lei do olho por olho, de dente por dente, né? E Jesus então veio nos ensinar a amar. Antes de Jesus era o sofrimento, a dor, e Jesus chegou falando para nós que Deus era amor. Então, o primeiro ensinamento de Jesus, um dos primeiros ensinamentos é que Deus era amor. E aí, ao longo de todos esses capítulos, ele vem falar, no capítulo 16, não se pode amar a Deus e a Mamon, porque naquela época se cultuava muito a riqueza. E Mamon era o deus da riqueza, era a personificação da riqueza. Mamon tinha as suas estátuas que eram construídas em metal precioso, ouro e prata, e era o deus da riqueza. Então Jesus percebia, que viveu no meio de todos nós, que as pessoas, elas valorizavam muito as posses, valorizavam muito as riquezas. E não se falava então
no amor. Ele veio então ensinar para nós que não se podia fazer as duas coisas, ou que deveríamos aprender a dar uma utilidade providencial às nossas posses. E então, ele começa nesse capítulo contando para nós essas histórias. A primeira parábola, então, como eu disse, é a dos talentos, onde um senhor vai viajar e ele tem muita posse. E ele resolve distribuir as suas posses. Ele dá 5 talentos para uma pessoa, 3 talentos para outra, 1 talento para outra. E ele fala, olha, vocês usem da forma que quiserem. Quando ele retorna dessa viagem, ele pede contas do que aquelas pessoas fizeram com os talentos que elas receberam. Então vejamos bem, o Senhor é Deus, as pessoas somos todos nós, não é? E os talentos, todos nós recebemos. Não há na humanidade nenhum ser que não tenha recebido um talento. Todos nós recebemos talento. Alguns recebem dinheiro, outros recebem conhecimento, outros recebem sabedoria, outros recebem as qualidades morais, alguns recebem tudo isso, não é? E o Senhor um dia pede contas desses talentos que nós recebemos. Uma outra história que Jesus começa contando, também neste capítulo 16, é a parábola do homem rico. Daquele homem, eu gostaria que os companheiros se atentassem para o fato de que neste capítulo, Jesus fala exatamente das posses, dos bens materiais. Então ele conta a história de um homem rico, que ele tinha um celeiro enorme, o celeiro estava muito cheio, e de repente ele fala, bom, eu vou ter que destruir, derrubar esse celeiro, né? Construir um celeiro muito maior para guardar, né, as minhas posses, a minha fortuna. Ao invés de pensar em distribuir os seus bens, ele faz o quê? Ele pensa em construir um celeiro maior para juntar, para amontoar mais. Então, o Senhor diz para ele, louco, esta noite ainda a sua alma será tomada. Então vejamos que esse homem rico é o protótipo, ele é a personificação do avarento, que não sabe dar uma utilidade providencial às suas posses, não é? Daí mais a pouco, Jesus conta uma outra história. Ele conta a história do rico, do mau rico e do Lázaro. Então, existia um homem rico, vestido de púrpura e de linho, quer dizer, uma pessoa rica, materialmente falando, se apresentava bem, e tinha na sua porta um homem pobre chamado Lázaro, que se alimentava dos restos da mesa do rico. O homem rico e o pobre Lázaro também personificam a nossa humanidade, hoje também. Não é verdade? Porque muitos de nós ainda não sabemos dar a utilidade providencial à fortuna. E por fim,